Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar algumas suculentas novas que eu comprei. Já estou aqui com as suculentas separadinhas, eu comprei elas ontem e hoje vim correndo aqui gravar para mostrar para vocês as suculentas que eu comprei. Gosto muito de gravar, de mostrar para vocês quando eu compro suculenta assim, porque aí já fica registrado quando que eu comprei, o tamanho que foi. Até o preço eu gosto de mostrar para vocês verem que eu não tenho costume de comprar suculenta muito cara. E ultimamente nesse garden que eu compro, eu tenho encontrado bastante suculenta diferente, como essas que eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre compro nesse tamanho quando eu vejo uma suculenta que eu não tenho, como foi o caso dessas 3 suculentas aqui. Até que essa daqui eu peguei já pensando que ia ser uma suculenta repetida, porque eu bati o olho e pensei, é uma Beatrice. Quando eu cheguei aqui e comparei elas assim, uma do lado da outra, eu vi que a folha tem um formato um pouquinho diferente. E eu vi no catálogo do produtor que lá tá identificada como Echeveria colorata, então essa também não foi uma suculenta repetida. Esses vasinhos número 6 estavam de R$ 1,95, então eu achei muito barato, fiquei até olhando se tinha mais suculentas que eu não tinha. E como essas suculentas geralmente não vêm identificadas, você tem que se virar aí para encontrar a identificação, ou então você tem que bater o olho e já saber a identificação dela de cara. E como algumas suculentas como a Echeveria Beatrice, Chihuahuensis, Colorata, Echeveria Parva Lindsayana, tem várias suculentas bem parecidas, então você acaba confundindo a identificação. E é muita suculenta para decorar a identificação também. Já essa daqui eu bati o olho e soube logo que era a Echeveria Brown Rose. E esse vasinho aqui especificamente estava com 3 mudinhas, acho que esse era o único vasinho dessa que eu vi lá. Elas estão pequenininhas, mas já tem 3 aí e quando eu for replantar, acho que eu vou separar elas 3. E esse último vasinho, eu peguei ela, mas eu não tenho certeza da identificação dela, eu até andei pesquisando para ver se eu encontrava alguma que fosse parecida. Não encontrei nenhuma foto dela no site do produtor, então fiquei na dúvida da identificação dela, mas eu achei ela muito fofinha e já vem com a mudinha também. Então, todos esses 3 vasinhos número 6 que eu comprei, nenhum deles veio com uma muda só. E cada um deles foi R$ 1,95, o que compensou bastante, tanto pelo preço quanto pela quantidade de mudas que veio em cada vasinho. E agora essa suculenta linda, maravilhosa, que eu tô desde ontem babando aqui por ela, tô desacreditada ainda que eu comprei ela. Pra vocês terem uma noção, ontem foi a madrugada mais fria do ano aqui na minha cidade, e como ela fica lá dentro da estufa, lá no garden, eu não quis deixar ela lá fora, então ela dormiu aqui no meu quarto, e aí hoje de manhã eu coloquei ela aqui pra fora, mas eu ficava de 5 em 5 minutos olhando assim pra ela, pra ver se ela tava ali mesmo de verdade. Essa suculenta é muito maravilhosa. Essa é uma Echeveria Afterglow. Da outra vez que eu tinha ido lá no Garden comprar a perlita, que eu acabei comprando outras suculentas, eu já tinha visto algumas cuias dela lá. Acho que eu até cheguei a falar pra vocês que eu tinha visto lá, mas foi até bom eu ter esperado pra comprar ela dessa vez, porque baixou um pouquinho o preço dela. Ela veio nessa embalagem diferente. Ela veio com identificação, tem aqui Echeveria Afterglow na cuia 21, que é essa cuia que ela tá. E essa é a primeira suculenta que eu compro que ela já vem identificada assim com a identificação certinho na etiqueta. E eu acredito que ela deve ser produzida por variedade e aí acaba já vindo identificada pra gente. Tem alguns cuidados que os produtores colocaram aqui, mas não é para todos que vai funcionar, é lógico. Se eu for regar ela uma vez por mês no verão aqui de São Paulo, não vai sobrar nada dela, não vai sobrar nem caule. Então é muito relativo. E como sei que vocês gostam de ver, eu paguei R$ 39,90, da outra vez ela tava 42, 43 por aí, baixou um pouquinho o preço dela, e eu achei que super compensou. Ela não é uma suculenta fácil de você encontrar, é tanto que eu até assustei quando eu vi ela lá no Garden, nunca tinha visto uma Echeveria Afterglow de perto, e pense como ela é bonita, eu amei ela. E eu fico muito feliz quando eu encontro uma suculenta mais rara, digamos assim, em locais como garden, supermercado, porque eu vejo que algumas suculentas estão ficando cada dia mais acessíveis, como a Echeveria Dionysus, por exemplo, que há alguns anos você só conseguia comprar ela pela internet e você vê Dionysus hoje no supermercado, no garden, então fica mais fácil a gente conseguir adquirir elas.
Mas vamos lá, diferente do que eu sempre faço quando eu compro suculenta, que é um vídeo mostrando as suculentas que eu comprei e outro vídeo replantando elas, desse eu vou fazer num vídeo só, então vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas vamos lá começar plantando essas mudinhas nos vasos menores. Já separei todos os vasinhos aqui que eu vou mudar elas. E vou começar aqui então com a Echeveria colorata. Vou confiar aí nessa identificação por enquanto. E eu peguei essa daqui nesse vasinho estrategicamente por causa dessa mudinha que já vinha com essa maior. Mas a minha irmã pegou essa que tá bem maior do que a minha. Mas eu preferi pegar essas duas mudas porque eu já tenho duas Echeverias colorata. E como eu falei no começo do vídeo, eu peguei ela achando que era a Echeveria Beatrice, mas se for comparar aqui lado a lado com a Echeveria Beatrice, dá pra ver que a folha da Beatrice, ela é menor, a folha da colorata, ela é um pouquinho mais compridinha, não parece ter a pontinha tão grande que nem da Echeveria Beatrice, mas dá pra dar uma enganada se você não tiver as duas pra comparar ali lado a lado. É que nem a Echeveria Beatrice e a Echeveria chihuahuensis, dá pra confundir muito. E o que me chamou a atenção foi o substrato que ela veio. É um substrato bem fofinho, bem soltinho, mas me parece ser um substrato que retém muita umidade e é até por isso que eu já vou mudar o substrato que elas vieram logo hoje. O ideal seria esperar elas se adaptarem pelo menos uma semana, mais ou menos, ou uns dias, porque muda bastante. Lá no Garden elas estavam com sombrite, não tomava chuva, não tomava sol diretamente, bem diferente do que é aqui. Mas eu não confio muito nesse substrato que não é meu. Ele me parece ser um substrato que retém bastante umidade e isso não é muito bom pro clima que tá aqui. Aqui sou eu tirando a etiqueta do vasinho que eu vou plantar essa muda maior. Eu falo que é um charme esses vasos que eu reutilizo com a etiqueta, é o charme do vaso. Tá lá a suculenta que nem a minha Echeveria Gila plantada num vaso com a etiqueta de tomate cereja. Então já vou plantar elas no substrato bem soltinho, bem levinho. Elas vão demorar um pouquinho mais para se adaptar, porque eu vou ter que mexer bastante no torrão para tirar o máximo de substrato que veio com elas. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu já vejo se tá tudo bem com as raízes delas, tem cochonilha, porque aí qualquer coisa já faço uma decapitação. Mas não foi o caso dessas aqui, já separei elas duas, já estão aqui vasinho substrato novo. Esse substrato tá bem seco, como eu separei elas, ficou ali um cortezinho aberto. Eu não vou regar tão cedo, acaba que nem tá precisando, porque aqui tá bem frio. Vou esperar aí uns dias, até eu ter certeza que já cicatrizou esse corte delas, que tá tudo bem com elas, pra mim poder regar. Tirei várias folhinhas dela, já disse pra vocês que eu gosto bastante de fazer muda com esse tamanho de folha, vamos ver se elas brotam. Agora a Echeveria Brown Rose, que nome complicado de falar, Brown Rose. Eu andei dando uma pesquisada sobre todas essas suculentas que eu comprei, não achei muita coisa sobre essa Echeveria Brown Rose. O que eu achei foi em um site inglês falando que ela é uma híbrida coreana da Echeveria Melaco. Só isso que eu achei dela. Ela também vem nesse substrato, olha só, ele é um substrato soltinho, mas ele parece que fica bem úmido. E abrindo ela aqui, já vi ali uma mudinha, uma folhinha com uma mudinha. Então, já dá pra saber que ela brota por folha. Vou tirar várias folhinhas dela, assim como eu fiz com a Echeveria colorata. E vou plantar as 3 mudinhas, cada uma num vasinho também. Então, já estão aqui as 3 mudinhas da Echeveria Brown Rose. Tirei várias folhinhas aqui delas e vamos ver se elas vão brotar também fácil por folha. Plantei todas as 3 em vasinhos número 6, mas acredito que daqui a alguns meses já vou precisar passar elas para um vasinho maior. Agora a suculenta misteriosa, andei pesquisando sobre ela também, foi muito difícil encontrar alguma coisa parecida com ela, ainda não tenho certeza absoluta de quem a suculenta é. Como eu disse, eu não achei nada no catálogo lá do vendedor. A identificação mais parecida que eu achei foi a Echeveria elegans, variação Casseringiana, não sei, é uma identificação bem complicada. Não sei ainda se é ela, mas é bem parecida. Só vou ter certeza quando ela crescer mais um pouco, mas pelo formato das folhas eu achei bem parecido. E olha só, já encontrei ali uma mudinha dela. Essa é uma que eu vou tirar bastante folhinha, pra mim ver se eu consigo fazer mais mudas dela, porque eu achei ela muito fofa.
Então as mudinhas já estão aqui no vasinho número 6 e essa foi a quantidade de folhas que eu tirei dela. Nem todas saíram perfeitinhas, algumas quebraram do lado, algumas já estavam machucadas, teve algumas que quebraram no meio. Me dá uma dor no coração quando isso acontece, mas vamos ver aí se ela brota por folha. E agora ela, a Echeveria Afterglow. Não sei nem por onde começar, tô morrendo de medo de manchar a pruína dela. Ela tem muita pruína, é tanto que dá pra perceber que em algumas folhas dela que estão manchadas, deu até uma queimadinha, porque a pruína protege a folha. Vou pegar aqui com maior cuidado por baixo, se manchar só na parte de baixo não tem problema, mas eu quero deixar a parte de cima das folhas o mais intacto possível essa pruína. Só de pegar aqui, olha como meu dedo já ficou todo branco, e ela tá bem enraizada, eu tô morrendo de dó de desmanchar esse torrão dela, mas não tem jeito, eu tenho que desmanchar pra ver como estão as raízes, se tem alguma cochonilha, se tem nematóide. Então agora sim, com as raízes aqui mais limpas, com bem menos substrato, já dá pra mim ver bastante o caule dela, pra conseguir tirar aqui essas folhas secas aqui de baixo. Pelo caule não me parece ser uma planta tão velha, me parece ser uma planta novinha. O caule dela não é tão grosso. E olha só como essas folhas aqui embaixo estão bem manchadas, está um pouquinho machucada, acredito que do transporte. Como ela vem de Olambra, é bastante caminho até chegar aqui no garden de onde eu moro. E essas folhas que estão mais danificadas, assim, que dá pra ver por cima, eu vou tirar. Andei pesquisando sobre ela pra ver se alguém já tinha conseguido fazer muda dela por folha. Não achei nenhum canal aqui do Brasil, achei um canal de fora do Brasil, uma mulher falando que já conseguiu fazer o muda dela por folha. Então vamos ver, eu vou tirar algumas folhas para tentar. E pesquisando sobre ela também, eu descobri que a Echeveria Afterglow é uma híbrida da Echeveria Canti com a Echeveria Xaviana. E quando eu descobri isso, fez total sentido essa suculenta ser tão linda assim. Vou plantar ela na mesma cuia que ela veio por enquanto. Mas conforme ela for crescendo, sei que a Echeveria Afterglow cresce bastante, dá muitas mudas ali no caule, mas vai demorar aí um pouquinho para ela se adaptar. Conforme ela for crescendo bastante, eu troco ela de vaso, compro um vaso maior. Não sei se ela chega a ser considerada uma Echeveria gigante, uma dessas gigantes aí, mas comparada com as Echeverias que eu tenho, ela é bem maior. Essas foram as duas folhas que estavam mais feinhas que eu tirei dela. Elas estão bem molinhas, então acho que mesmo que ela brote por folha, acho que essas aqui não vão pra frente. Mas tirei essas três aqui pra tentar fazer muda dela por folha. A folha dela é bem grandona, vamos ver. Já vi algumas pessoas dizerem que quanto maior a folha, mais difícil é brotar. Vamos ver se ela vai brotar ou se não vai. Mas eu vou anotar aqui a identificação da folha dela, por mais que não dê pra confundir, porque eu não tenho outra suculenta grandona desse jeito. Mas pra deixar registrado aqui a data de quando eu tirei ela. E eu passo o dedo tirando o excesso de pruína pra caneta poder deslizar. Parece que eu tô fazendo força, mas muito pelo contrário, eu tô com a mão bem levinha pra escrever, porque senão a ponta da caneta pode furar a folha, e é tudo que a gente não quer. Mas eu gosto bastante de escrever a identificação, principalmente em suculentas muito parecidas, como a Echeveria Beatrice e a Chihuahuensis. Me arrependo muito de não ter escrito nelas, porque hoje em dia eu não sei mais de quem é quem, porque as mudas são muito parecidas. E as outras folhinhas, elas são muito pequenas para escrever, mas uma coisa que eu gosto de fazer é pegar essas bandejinhas assim de ovo e colocar 2, 3 folhinhas em cada espacinho, porque fica bem visível ali, fica bem espaçadinho entre uma folha e outra, e dá pra mim ver quando começou a brotar. Quando a folhinha tiver raiz, já tiro daqui e já passo pro substrato. Deixei as folhas da Echeveria Afterglow também aqui do lado, até aquelas duas que eu acho que não vai brotar, mas vamos deixar aí por enquanto. E as outras suculentas ficaram assim, cada uma no seu vasinho, todas com substrato novo. Agora é só esperar elas se adaptarem aqui ao clima, ao substrato, à rega, a tudo. E esperar elas ficarem lindonas. Como de costume, elas vão passar uns dias aqui no corredor, até ficar aqui atrás junto com as outras suculentas, tomando o sol que tá batendo. Tô gravando esse vídeo no mês de julho, mas quando vocês forem ver, vai ser comecinho de agosto. Então já estaremos aí no penúltimo mês de inverno. Finalzinho de setembro já começa a primavera, e aí já vai começar a esquentar mais.
Mas me conta aqui o que você achou dessas suculentas, qual você compraria, qual você tem, qual você não tem. Se você compraria uma suculenta desse tamanho da Ikever Afterglow, ou se você preferiria comprar várias suculentas dessa de 1,95. Deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação de mais vídeos como esse. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.